Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo, festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do Evangelho que está em Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a liturgia da festa do batismo de Nosso Senhor, que também nos recorda do nosso batismo. Essa é uma profecia também que se cumpre. Na primeira leitura nós temos o profeta Isaías, Deus falando sobre um servo, no qual ele se compraz, a sua alma se alegra. No Evangelho nós temos Deus mais uma vez dizendo: Este é o meu Filho muito amado, no qual coloquei o meu bem-querer, a minha alegria. Portanto, a profecia se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos compreender melhor alguns pontos importantes da liturgia de hoje. Na primeira leitura, nós temos uma coleção de profecias de Isaías que fala a respeito de um servo misterioso, conhecido como servo de Javé. Então, a primeira leitura diz respeito a uma destas profecias, que a igreja primitiva, a comunidade primitiva, católica, cristã, compreendeu, pela força do Espírito, se tratar do próprio Jesus Cristo. Por isso que nós utilizamos ainda outros dos cânticos, outras profecias, do servo de Javé na Semana Santa, mostrando que se trata de fato de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero chamar a atenção para 3 características dessa profecia. Em primeiro lugar, Deus elege, Deus escolhe o seu servo. Deus, a partir do seu coração, faz a sua própria escolha. Uma escolha que é muito diferente das escolhas que nós fazemos. Deus escolhe a partir de suas condições, de seus parâmetros, e não dos parâmetros humanos. Em segundo lugar, para este servo, para que ele cumpra bem esta missão, ele recebe o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que agia sobre todos os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento, um Espírito que conduz a todas as pessoas a cumprir o projeto de Deus, o projeto de salvação de Deus. Terceiro ponto importante diz respeito à missão. A missão, segundo a profecia, é julgar todas as nações, ou seja, julgar os corações, e instaurar uma nova justiça. Uma justiça diferente da nossa justiça, da justiça humana, que muitas vezes é falha, por mais que haja boa intenção. Uma justiça a imagem e semelhança de Deus, que é muito diferente da nossa. Nós falhamos demais, nós muitas vezes somos parciais, infelizmente, quando a justiça deveria ser imparcial. E quantas pessoas são injustiçadas por aquilo que nós chamamos de justiça, enquanto outras que deveriam ter as suas próprias penas, suas punições, estão aí livres e tranquilos. Então, é uma justiça diferente que deve ser instaurada. Qual é o modo de se cumprir esta missão? A missão deste servo não será cumprida por meio da força, do poder. Ele não vai apagar a chama que ainda fumega, não vai quebrar o caniço que está rachado. Não, vai ser de maneira suave. Vai ser de uma outra maneira. Não a maneira dos homens, que sempre querem impor o poder e a força, mas a maneira de Deus.
E essa profecia se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vemos no Evangelho. O Evangelho nos traz uma realidade muito importante. Então, vamos perceber esses 4 pontos no Evangelho. Em primeiro lugar, Deus mostra a sua eleição por seu Filho. Este é o meu Filho muito amado, no qual coloco o meu bem-querer. Ele é o meu escolhido. É nele que pus o meu agrado. Nele a minha vontade há de se cumprir. Então, ele é o eleito. Em segundo lugar, recebe o Espírito Santo. A imagem do céu se abrindo, em primeiro lugar, mostra que do céu, do próprio Deus, virá todas as graças necessárias para que Cristo cumpra a sua missão. Essa imagem continua com a pomba que desce, a imagem do Espírito Santo. Todas as graças estão no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo há de guiar, há de conduzir Jesus. Então, veja que a profecia se cumpre. Além disso, a imagem de uma pomba nos recorda também do Espírito que pairava sobre as águas, no meio do caos, no início do livro de Gênesis, quando vai ter início a criação. O Espírito pairava sobre as águas. Em Cristo acontece uma nova criação. Tudo deve ser mudado. Eis que faço novas todas as coisas, e faço novas em Cristo Jesus. Então, em Cristo, esta missão vai se concretizar. Não é? Restaurar todas as coisas em Cristo, como diz a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. Depois, nós temos também qual é a missão de Cristo. A missão de Cristo é salvar, né? É realizar a obra da salvação de Deus. Isso também significa o julgamento de todas as nações, dos corações. Isso também significa, por que não, significa também instaurar uma nova justiça. Nós vamos entender a partir do como. Como isso vai acontecer? Vai ser pela força? Não, como diz a profecia, vai ser de maneira suave. Jesus respeita a liberdade de cada ser humano. Ele vai instaurar um novo tempo, uma nova criação, uma nova justiça por meio da verdade, que é própria de qualquer julgamento, de qualquer juízo. Todo juízo deve se estabelecer, deve se cumprir a partir da verdade e da caridade. É por isso que diz na segunda leitura, no discurso de São Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, que Jesus passava fazendo o bem. Este é o caminho para se cumprir a vontade de Deus. Por meio da caridade e da verdade, passar fazendo o bem. E é isso que nós precisamos viver. Aliás, antes de falar de nós, é importante só ressaltar uma coisa importantíssima para nós, para o nosso conhecimento. O batismo de João é diferente do batismo de Jesus, e João deixa isso muito claro. O batismo de João era apenas um batismo de purificação, de boas intenções. Era um batismo penitencial de alguém que, ao mergulhar na água, se propunha a viver uma vida nova, se propunha a viver a conversão, a vontade de Deus. O batismo de Jesus, não. Como São João Batista vai dizer, ele vem batizar no Espírito Santo, que renova todas as coisas. Mas Jesus fez questão de passar pelo batismo de João. Por quê? Porque mesmo ele não sendo pecador, mesmo ele não precisando se converter, afinal de contas ele já estava no caminho correto, ele se solidariza com a humanidade. Ele faz questão de se fazer pecador, né, para passar por tudo aquilo que nós devemos passar. Então, solidarizar-se conosco nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas limitações, no batismo de João, significa solidarizar-se conosco em tudo, em todas as situações da nossa vida. E se não vai viver tudo,
porque não vai viver o pecado, né? Pelo menos estará conosco. Em cada um de nós, pecadores, que caídos, precisamos de suas mãos para nos levantar, de sua graça para continuarmos caminhando no caminho de Deus. Mas o batismo de Jesus diz do nosso batismo também. Veja, nós também poderíamos escutar do próprio Deus ele dizendo: aqui está o meu filho muito amado, aqui está a minha filha muito amada. Somos escolhidos, somos eleitos do Senhor. Todos nós batizados. Deus nos escolhe, não por merecimento, jamais, mas por graça. Por critérios que nós não conseguimos entender, sendo o maior deles o critério do amor. O segundo ponto é: nós recebemos o Espírito Santo. O céu se abre para que nós recebamos o Espírito e com ele todas as graças necessárias para cumprirmos a nossa missão de cristãos, aonde nós estivermos. Na vida matrimonial, na vida sacerdotal, na vida religiosa, no trabalho, no estudo, na vida social, enfim. Nós recebemos o Espírito e com ele todas as graças necessárias para sermos fiéis, para cumprirmos a missão que Deus nos deu, que é a continuação, é a continuidade da missão de Cristo. O mesmo Espírito que conduziu Jesus quer nos conduzir, há de nos conduzir para que nós possamos ser fiéis a esta missão. Em terceiro lugar, esta missão é a mesma de Cristo, portanto, nós precisamos buscar viver esta nova justiça que Jesus nos ensina, a partir da verdade e a partir da caridade. Não podemos deixar que as mentiras, as ilusões, as falsidades, essas ideologias que o mundo nos apresenta, nos engane. Também não podemos permitir, pela força da caridade que deve nos reger, que as injustiças aconteçam e nós cristãos fiquemos calados. Ao reconhecer as injustiças, nós precisamos lutar contra elas. Isso faz parte da caridade. E toda injustiça diz respeito a uma mentira. Algo que é falso, algo que é ilusão. Portanto, lutar contra as injustiças também diz respeito à verdade. Verdade e caridade andam juntas. Não são separadas de maneira nenhuma. Andam juntas. E nós, se somos regidos pela caridade e pela verdade, nós precisamos permitir que elas nos guiem a bom termo para cumprirmos a nossa missão. Então temos que nos levantar contra todas as injustiças, como Jesus o fez, como Jesus ia ao encontro de todos que necessitavam. E como nós vamos fazer isso? Pela força? Juntando um exército de cristãos? Não. Como Jesus, passar fazendo o bem. Não escolher o lugar onde nós vamos fazer o bem, não escolher a pessoa para a qual nós vamos fazer o bem. Apenas aonde nós formos, aonde nós passarmos, nós precisamos realizar o bem. O bem segundo Cristo. Não um bem qualquer, mas um bem a partir da graça de Deus. Levar o amor, levar a caridade que ajuda as pessoas que têm necessidade. Então nós precisamos nos avaliar para ver até onde nós estamos vivendo de fato esta nossa missão. Será que nós temos escolhido onde nós iremos passar fazendo bem e aonde nós iremos passar inclusive fazendo mal? Será que nós temos sido fiéis ao nosso batismo e portanto à nossa missão? Será que nós temos sido fiéis ao que o Espírito diz ao nosso coração? Ou temos ignorado completamente o Espírito Santo? Ou temos desvalorizado esta graça tão grande? O céu se abre para nós e nós fechamos. O céu se abre ao nosso coração e o nosso coração se fecha a este céu aberto. Como nós temos vivido a nossa vida? O batismo de Jesus, a liturgia do batismo de Jesus, também encerra esse tempo festivo, que é o tempo do Natal. Para iniciarmos aí o tempo comum, depois nós vamos entrar no período da Quaresma, da Semana Santa, depois nós continuaremos o tempo comum. O batismo de Jesus marca o início da vida pública de Jesus. Então, a missão pública.
Toda a vida dele é missão, mas a missão pública dele começa a partir do batismo, guiado pelo Espírito Santo. E nós? E a nossa missão? Depois do nosso batismo, será que nós temos vivenciado esta missão? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer a partir desta liturgia de hoje. Passar em todos os lugares fazendo o bem, levando o amor, a caridade e a verdade. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.